Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, no nosso último programa nós falávamos sobre uma doutrina muito própria de São Paulo, dos dois Adão. São Paulo fala que Cristo é o novo Adão. Então, no parágrafo 359 do nosso catecismo, nós vimos uma citação muito bonita de São Pedro Crisólogo, que fala o seguinte: São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo Adão é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão, o Cristo, estabeleceu sua imagem no primeiro Adão. O primeiro foi criado à imagem e semelhança de Deus. O primeiro foi criado à imagem do segundo Adão, quando modelou. Assim, se revestiu da imagem, da natureza deste último, ou seja, o Verbo de Deus, o Filho de Deus eterno, se revestiu da natureza humana, da natureza do primeiro Adão, que dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. E aí chegamos ao parágrafo número 360. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, ele fez toda a espécie humana. E aqui o nosso catecismo cita Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. É interessante que existem teorias científicas que muitas vezes foram colocadas em contradição com essa criação a partir de um único tronco, que é a questão da poligenia, né? De que a vida na Terra teria vida vinda de vários troncos, de vários lugares, e muitas vezes se usa esse tipo de teoria para justificar uma diferença não só das raças, digamos, mas também da dignidade das mesmas raças, como se houvesse raças superiores, raças inferiores. A fé da Igreja mostra que, uma vez que todo o gênero humano tem a sua origem em Cristo, vimos que, para São Paulo, a verdadeira origem do gênero humano não está no primeiro Adão, está no segundo Adão, que é nosso Senhor. Então, graças a essa origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus de um só homem fez toda a espécie humana. E aqui o nosso catecismo vai trazer uma citação bastante longa de Pio XII, o Papa que declarou como dogma de fé a Assunção de Nossa Senhora. E olha o que o Papa Pio XII nos ensina. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus. Na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual. Na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo. Na unidade de sua morada, a terra, nossa casa comum, dirá o Papa Francisco, né? Cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida. Na unidade de seu fim sobrenatural, Deus mesmo, ao qual todos devem tender.
na unidade dos meios para atingir esse fim, na unidade do seu resgate, realizado em favor de todos por Cristo. Pois é, meu irmão, talvez muitos conheçam muito pouco ou quase nada sobre esse grande Papa que teve que enfrentar tempos terríveis da Segunda Guerra Mundial, tão incompreendido e maltratado por muitos, mas que na realidade foi um dos grandes intelectuais do século XX e, sem dúvida alguma, um dos grandes timoneiros da barca de Pedro. E aqui, o Papa vem nos lembrar dessa maravilhosa unidade do gênero humano, que graças à sua origem em Deus, ele se desenvolve realmente como uma unidade na diversidade. A pluralidade das pessoas, das etnias, não quebra a unidade da espécie humana. E aí o nosso Papa, ele elenca os vários indicativos dessa unidade, né? Unidade de origem, unidade de natureza, todos compostos ao mesmo tempo de um corpo material e de uma alma espiritual, unidade do fim imediato, né? De uma missão no mundo, de tornar esse mundo um lugar efetivamente humanizado, onde a paz, o amor, a justiça possam acontecer, cada um fazendo isso na diversidade de dons e carismas, mas na unidade de missão no mundo, a unidade da morada, né? Nossa casa comum, a nossa mãe terra, na unidade do fim sobrenatural, que é o próprio Deus, somos chamados a uma comunhão de vida eterna com Deus, na unidade dos meios, porque todos nós dispomos dos mesmos meios para atingir esse fim, a oração, os sacramentos, as obras de caridade e a graça de Deus sobretudo, e na unidade do resgate, porque Jesus morreu por todos. Parágrafo 361, esta lei de solidariedade humana e de caridade ainda é uma citação do Papa Pio XII. Sem excluir a rica variedade de pessoas, culturas e povos, nos garante que todos os seres humanos são verdadeiramente irmãos. Quem dera se essa consciência se espalhasse e se difundisse sempre mais. Com essas palavras, o nosso catecismo termina mais um bloco de reflexões falando, então, sobre esse tema, o ser humano e imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. A partir do parágrafo 362, o nosso catecismo vai falar de um outro tema, também bastante atual e às vezes polêmico, que é a unidade de corpo e alma que caracteriza o ser humano. No parágrafo 362, a pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Já vimos como o catecismo aponta que justamente por isso o ser humano é uma síntese, né, do mundo criado. Já vimos em programas anteriores que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. O mundo dos anjos, o mundo nosso, dos seres humanos e dos planetas, enfim, do cosmos criado. O ser humano, ele é a síntese dessa criação. Uma vez que criado à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Então, é sobre esse tema que nós pretendemos falar nos nossos próximos programas. Pedimos à nossa Mamãe do Céu que venha nos conduzir pela mão nessa caminhada, de tal maneira que sejamos sinais visíveis de quem tem consciência da nossa dignidade e da dignidade de todo ser humano. Amém.